passamos o mês inteiro de janeiro, alguns lendo a primeira vez e outros relendo o livro O Segredo da Mente Milionária. Pronto. O livro é dividido em duas partes, tá? A primeira parte, e a gente vai conseguir chamar duas pessoas aqui do presencial para compartilhar o que mais tocou você na leitura da primeira parte, né? Que a primeira parte é como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros. Alguém quer se habilitar? O Dani já me fala 2 números, Dani. Você foi o primeiro. Boa noite, galera. Tudo bom? Para mim, esse aí é um livro, né, fundamental, né, não só para o nosso negócio, mas para a vida, né, porque a maneira que a gente pensa, né, nesse livro a gente aprende muito como vêm os nossos pensamentos e por que muitas ações, né, são tomadas no nosso dia a dia, né, e que às vezes a gente não sabe. Eu mesmo já tomei muitas decisões na vida, né, sem nem saber o porquê, né, e nesse livro, nessa primeira parte, a gente aprende exatamente que, né, são drives, são programas instalados na nossa mente, né, ao longo da vida, desde quando a gente é criança, né, informações que a gente recebe ali no dia a dia, e isso às vezes a gente acha que a gente está tomando uma decisão, né, de maneira pensada, mas na verdade foi alguma informação já plantada lá atrás, né, e que a gente toma essa decisão já pré-formatada. Então nosso cérebro ele é um computador, né, o computador ele é programável, né, então todos nós somos programáveis. E para mim o que me chamou a atenção no livro muito foi isso daí, né? Então que a gente, a partir dessa leitura, a gente pode entender um pouco como é que a gente funciona e a gente pode reprogramar, né, reinstalar drives, instalar arquivos novos, né, que é a segunda parte do livro ali, vai os 17 arquivos, no nosso sistema. Então, muitas crenças, por exemplo, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre sucesso, né, que eu tinha, né, eu descobri depois de ler o livro, que eu fui ver de informações que eu escutava dentro da minha casa, né, dentro da minha casa, meu pai, né, já era mais empreendedor, então ele me dava um tipo de informação, minha mãe já era para o outro lado, e acaba que a gente, né, não preciso de dinheiro, só preciso para me viver bem, né? E uma das coisas que eu gosto demais, que eu já tinha aprendido com o Renato Beirão, é que dinheiro não traz felicidade, né? Mas a falta dele também não traz, né? E as pessoas costumam confundir, né? Comparar, como eu digo, banana com maçã. Banana a gente compara com banana e maçã com maçã, né? Dinheiro ele vai te trazer benefício de uma área, né? Amor vai trazer em outra área. O dinheiro nunca vai suprir tua necessidade sentimental, mas a tua, né? Aquela amor, aquele carinho que tu recebe também nunca vai suprir, né, tua necessidade financeira, não vai botar comida dentro da tua casa. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar hoje. Muito obrigada. Vamos lá, Pri. Boa noite, gente. Eu acho que uma das coisas que... Eu me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez, né? Algumas frases, né, que estão lá, que a gente vê que são nítidas crenças limitantes, né, que são implantadas ali, passadas para frente. Várias daquelas eu recebi, né, dentro de casa, e o livro abriu, né, uma porta que talvez não seria aberta, né, se não fosse a leitura desse livro. Então, é você enxergar que realmente, às vezes, você se bloqueia, principalmente em assuntos financeiros, né, em prosperidade, exatamente por essa falta desse conhecimento, né, que vai te libertar dessas crenças que foram implantadas. Como o Alexandre disse, esses drives, né, precisa de novos para que essas crenças, né, limitantes que foram implantadas ali dentro de casa, que a gente nem tem noção, né, a gente não percebe ali que aquilo, de certa forma, está guiando, né, e direcionando os nossos passos para longe da prosperidade, né, para distante do dinheiro, né. A minha mãe, na verdade, até hoje, ela tem muita dificuldade, né, de falar em dinheiro, né, falar sobre isso, ela acha que esse assunto não é para criança. Então, esse é um tema que a gente já implantou, né, dentro de casa. Nossos filhos têm 7 anos, então a gente já lê sobre o tema para eles. É uma criação bem diferente da que eu tive. E minha mãe é preocupada, né, um dia chegou para mim e disse assim, esse menino tá falando demais de dinheiro. Ele fala dígitos, né, porque ele já tem o dinheiro dele, e ele fala dígitos, eu já tenho 4 dígitos. Aí ela ficou preocupada, né? Então, são crenças que talvez, né, não tenha como ser mudada, mas o que a gente pode fazer é daqui para frente, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal desse livro, é exatamente proporcionar a gente essa chance de instalar esses novos, né, essas novas crenças, né? É isso. Obrigada, Pri. Quero falar. Alexandre.
Gente, agora, eles falaram tanto dos drives instalados, né? A gente vai ter agora a oportunidade de escutar uma pessoa por arquivo, né? Do que mais tocou. São 17 arquivos de riqueza que foi lido, né? Durante todo o mês. Entre pessoas que estão aqui no online e que estão no presencial. Dani vai me dar aí o próximo número para o primeiro arquivo. Nosso primeiro arquivo de riqueza as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Edna. Boa noite, pessoal. Eu vou dar um resumo do que eu li sobre o livro para você. Então, fala o que mais chamou a atenção no livro. Da questão da nossa... O que mais me chamou a atenção no livro é a questão da nossa crença, né? Limitante, que a gente cresce ouvindo dos nossos pais, limitando a gente na questão do dinheiro, né? E também essa questão de você ter na sua mente a trava da questão... eu estou vendo aqui essa promoção, né? E aí você chega e diz assim, mesmo que você não esteja precisando daquilo ali, você quer comprar porque está na promoção, né? Então, essa questão de você ter essa trava na sua mente, de você saber o que você vai adquirir ou não, né? Dependendo ali da situação. Muito bem, obrigada. O primeiro arquivo fala que o dinheiro é importante, né? Tá tudo certo. Aí a gente vai ler junto, gente, a declaração. Vamos lá no 3 ou todo mundo já junto, de verdade? 1, 2, 3. Eu mesmo crio meu próprio grau financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Fantástico, né? O segundo arquivo, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Quem vai falar sobre ele, Dani? Carmen. Boa noite. Vou falar aqui só que eu entendi, porque a gente leu tanto, né? E aí na hora vai sorteado para isso aqui. Então, eu acho o seguinte, que costumam dizer, né? Ganha dinheiro quem tem. Né? A história do rico ganha dinheiro porque sabe investir, que sabe aplicar. E eu acho isso assim, eu fico um pouco pensando que, quer dizer, que o pobre não tem como ganhar dinheiro, né? Basta, eu acredito que se fizer uma organização, se fizer tudo certinho, né? Com uma orientação, quando você não sabe, tem que buscar, pedir orientação, porque não pode fazer avulso, do seu jeito, do meu jeito que eu faço, pode ser que não seja o jeito certo. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que só ganha dinheiro quem tem, eu acho. No livro diz que a gente só consegue aquilo que verdadeiramente a gente almeja, né? Exatamente nesse arquivo. Vamos dar a declaração juntos? A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho a mente milionária. O terceiro arquivo, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. E as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Para esse arquivo, eu vou chamar uma líder linda do Ceará, Giovana, já está aí online. Já sim. Estão me escutando? Sim. Coisa boa, muito obrigada em poder ter essa oportunidade de participar aí junto com vocês, que eu sempre estou presente, né, nas segundas-feiras, e hoje eu poder participar para mim é muito gratificante, viu? E esse arquivo número 3, realmente eu fiz algumas anotações, eu sei que eu tenho 2 minutos, mas o que me chamou mais a atenção, porque esse livro é puro do terra, é puro do terra, então ele tem uns insights, assim, que a gente vê, não, isso é do terra. Então, algo que me chamou a atenção é que as pessoas ricas, elas são inabaláveis, eu achei fantástico esse nome, inabalável em relação ao seu objetivo. Então, ela consegue o que você tem no seu subconsciente. Então, quando ele fala que subconsciente não é só querer, você precisa fazer, você precisa escolher. Quando ele fala em escolher, ele elimina todas as outras alternativas. Então, eu escolho ser rico e ponto, né? Não existe outra alternativa. Você escolheu ser rico. Então, você precisa ter uma situação ricamente confortável. Isso não é mal nenhum, né? Então, eu achei isso fantástico, né? Então, eu achei outra coisa também que eu achei muito importante é que quando você se compromete com algo, o universo lhe ajuda. Então, o universo, ele vai apressar, ele vai providenciar e ele vai estar apoiando, desde que você realmente a sua escolha não tenha outra alternativa. Isso foi o que me chamou mais a atenção. Vamos de declaração.
Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Milionária. E o arquivo número 4, Dani vai já me falar quem vai falar sobre ele. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequenas. Alguém se habilita? Dani. Sabrina. Então vem com o livro marcado, é porque leu e releu. Boa noite, gente. Prazer, né? Estar aqui. A gente estava ansioso, eu estava ansiosa para essa reunião nesse formato da gente construir um pensamento junto. Eu acho que é fantástico. A partir da leitura do livro, eu acho que cada um tira o que está mais precisando. Sobre esse arquivo de riqueza, que as pessoas ricas pensam grande e as pessoas de mentalidade pobre pensam realmente pequeno, isso é extremamente verdade. E uma coisa que eu identifiquei, por exemplo, dentro do nosso modelo de negócio, que doTERRA sempre nos proporciona, é esse pensamento grande. É expandir a nossa mente com relação a realmente aumentar a nossa crença. Ela nos permite choques de abundância, né, nas viagens de incentivo, nas nossas reuniões, nas convenções. Cada evento que a gente participa de doTERRA, a gente expande os nossos pensamentos e realmente nos faz pensar além daquilo que a gente pensava. Então, eu me identifiquei muito com esse livro, assim, já tinha lido outras vezes, já tinha lido ele uma vez, e dessa vez que eu li, com uma outra visão, dentro de um outro negócio, numa nova fase da minha vida, foi completamente diferente, e eu vi, assim, o tanto que eu pensava pequeno, e o tanto que trabalhar em doTERRA, empreender com doTERRA tem expandido meus pensamentos. Então, agora eu já posso dizer, eu tenho uma mente milionária. E a gente vai pensando cada vez maior, né? Porque aqui não tem limite, gente. Não tem limite de sonhos, não tem limite. Estava fazendo uma apresentação de negócio e dizia exatamente isso. Na doTERRA, a gente não tem limite de sonhos, a gente não tem limite de ganhos. Então, pensar e sonhar não custa nada, mas te ajuda muito a conquistar. Perfeito. Lê a declaração pra gente. Declaração, lê aí. Vamos lá, gente, no 3? Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada, Sabrina. E o próximo arquivo de riqueza, número 5, as pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Mas te chamou a atenção nesse arquivo. Boa noite. Boa noite. As pessoas ricas focalizam em oportunidades e mentalidade pobre focalizam obstáculos. Tudo que a gente vier a ter na frente, é onde tem que pensar como desafio. Se eu pensar como desafio, você vai, encara e vence. Se você pensar que é apenas um obstáculo, você vai ficar para trás. Então, é assim que eu levo a minha vida, é assim que eu aprendi. Assim, eu gosto muito de pensar no esporte. Se você tem um atletismo, tem vários obstáculos na sua frente, obstáculos de salto. Para você ser campeão e chegar lá na frente, você tem que saltar esses obstáculos. Então, se você tropeçar sobre um, ainda assim você consegue avançar vários outros obstáculos. Então, não podemos parar no primeiro obstáculo, senão a gente vai ter essa mentalidade pobre e não vai avançar. Mas se a gente ter essa mentalidade rica, a gente vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente quiser. Já deu certo. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada. Próximo arquivo de riqueza, número 6, vai ser todo online. Ela tá aí ainda, Giovana? As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Giovana, tá contigo. Tá, eu achei esse arquivo muito forte, porque fala na inveja, né? Então, ele fala na inveja do que as pessoas, a mentalidade das pessoas pobres tem dos ricos. Então, eu achei muito forte esse arquivo, por conta exatamente disso. Então, outra coisa que eu vi é que você precisa, eu achei muito, muito legal isso, que você precisa abençoar as coisas boas dos outros. Entende? Então, quando você entra numa casa ou vê alguém com algo melhor do que você, de uma riqueza, você abençoa, eu admiro isso dessa pessoa, eu abençoo isso dessa pessoa. Então, como é que você, ele fala, como é que você
quer ter algo onde você despreza. Então, como é que você quer ter isso se você ao mesmo tempo despreza? Então, isso não vai chegar até você. Então, eu achei esse arquivo bem, bem forte, porque eu vi com esses olhos, né? Então, eu achei muito importante isso aqui, achei fantástico. E outra coisa que eu vi também é que para enriquecer precisa ser confiável. Então, o ser confiável, ele precisa estar no topo da sua lista para você ser rico. Além de ser focado, além de ser bondoso, além de ser trabalhador. Mas confiável, ele precisa estar no topo. Então, achei isso muito, muito importante. Legal. E a declaração com a gente, Giovana? Eu admiro pessoas ricas. Eu amo pessoas ricas. Eu amo pessoas ricas. Eu quero ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço. Arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Chegou e arrasou. Marina, a gente tem de 1 a 2 minutos. Luquinha nem veio. Luquinha nem veio, a gente tem de 1 a 2 minutos. Gente, boa noite. Esse arquivo de riqueza, o livro como um todo, né, ele fez muita diferença também. Iniciei a leitura há 5 anos atrás, logo quando eu entrei na Terra. E hoje, 5 anos depois, lendo esse livro, é impressionante como ele faz ainda mais sentido e como ele fala com a gente de uma forma diferente. Para quem não me conhece aí no online, né, o pessoal brinca que eu sou do metaverso, porque tudo fala em cocriação, né, em energia, e o livro ele fala muito sobre isso. Eu não sei se vocês captaram isso, né, nas entrelinhas. E aqui é um pouquinho do que a gente fala muito, né, em Terra, que os lugares onde a gente se coloca, né, os ambientes que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente convive, nós somos frutos desse meio. Então, a gente precisa verdadeiramente estar cercados de pessoas que vão nos ajudar, nos incentivar. Essa questão de você olhar alguém bem-sucedido e aplaudir, você não tem que ter inveja, você tem que falar, poxa, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Como eu posso, né, me aproximar dessa pessoa, enfim, admirar o trabalho dela, né? É completamente diferente você admirar de você invejar. Então, estar próximos a pessoas bem-sucedidas, e aqui dentro do nosso modelo de negócio, temos nossos líderes, né? Então, se vi além, é porque eu estava sob o ombro de gigantes. Então, que cada um possa se espelhar em seu líder, que já traçou ali o caminho que ele está te propondo a traçar. Então, eu vejo muito esse arquivo de riqueza dentro do nosso modelo de negócio, né? E, gente, quem não tem mentalidade rica é aquela coisa, né? Vai estar rodeado de pessoas que não têm essa mentalidade. Você não precisa parar de falar com quem tem a mentalidade pobre, né? Você tem que entender que cada um está no seu processo, nós estamos em um processo de desenvolvimento pessoal, estamos nesse ambiente para isso. Partilhe com as pessoas que você acha que possam se beneficiar, né, desse conteúdo, enfim, dessa sua informação, desse seu novo saber. E se a pessoa achar ruim, debochar, menosprezar, continua, né? Daqui a pouco é ela que vai estar te aplaudindo, né? E é ela que vai estar te admirando e querendo saber o que você fez para chegar até ali. É isso. Vamos lá? Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Valeu, Marina. O arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e nem autopromoção. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Esse arquivo de riqueza tinha que vir para mim. Porque para mim é difícil se promover, né? Então, as pessoas ricas, elas precisam vender as suas ideias. E para isso elas precisam se promoverem. Então, elas naturalmente são líderes, e um líder, ele precisa convencer os demais. E para convencer os demais, ele precisa divulgar as suas ideias, ele precisa motivar pessoas. E para vender as ideias, seja para os seus liderados, para o governo, para o seu partido, ele vai ter que, de alguma forma, aparecer. Então, para você mudar ali os frutos, que são seus resultados, precisa mudar as raízes e você precisa mostrar que você tem raízes profundas, né? E com isso, você, de fato, chega aqui a se diferenciar dos demais. Você gosta de se promover. E promover a sua equipe e promover as suas ideias. Isso é bem o que a gente faz, né? Em Doterra. Obrigada. Vou colocar a declaração. Vamos lá. Promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho a mente milionária. Obrigada.
Para o arquivo de riqueza número 9, as pessoas ricas são maiores que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Para falar sobre esse arquivo, vou chamar outra pessoa do online muito especial. Ravel, está contigo. Oi, gente. Queria estar aí nesse calorzinho humano junto com vocês, mas infelizmente não posso, então eu participo como posso, né? Gente, alguém aí já ouviu falar assim, eu gostaria de pagar milhões de imposto de renda? Eu gostaria de pagar milhões de imposto de renda, né? Fazendo um trocadilho para esse arquivo de riqueza, esse arquivo fala, gente, que na verdade não somos nós, né? Os problemas não são grandes. Na verdade, nós ainda somos pequenos para o problema que nós estamos enfrentando. Os problemas sempre vão existir. E, na verdade, a gente costuma estar sempre fugindo, né? A maior parte das pessoas sempre foge, pensa que fugir dos problemas é a melhor solução, a não ter problemas. Mas, na verdade, quanto mais prósperos nós somos, mais problemas nós temos. Mas também, né, nós precisamos redirecionar o foco e, dessa forma, nos capacitar para sermos competentes para resolver cada vez problemas maiores. Então, a questão não é aquela coisa, né? Você gostaria de ganhar como presidente, né? Aí a maior parte das pessoas vão dizer sim, mas você estaria preparado para resolver, né, 400 mil problemas, equivalente a quanto o presidente ganha? Então é sobre isso, né? Nós precisamos desfocar realmente dos problemas, porque na verdade eles sempre vão existir, e nós precisamos nos capacitar para termos mais capacidade de resolver problemas, para que eles fiquem cada vez menores ao serem apresentados a nós. Vamos lá, vamos falar juntos, né? Sim. Sou maior do que os meus problemas. Posso me dar qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada, Ravel. O arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. E as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Estava assistindo. As pessoas aqui estão vindo na vibe, Marina. Boa noite. Esse arquivo fala muito sobre aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, se somos dignos de receber aquilo. Né? Então, quem tem a mente milionária, a mente rica, que vai além de ter valores em conta, né, em conta bancária, eu sou digna de receber esse presente. Ela tem essa mentalidade, eu sou digna de receber esse reconhecimento. Agora, quem tem uma mentalidade pobre, vai pensar da seguinte forma: não, eu não mereço, não precisava, tá tranquilo. E quando o nosso esforço for muito grande, então nós somos dignos, né, de recebermos presentes, recebermos recompensas, reconhecimento. Então, é isso. Obrigada por Sou um excelente recebedor. Estou propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada. O artigo número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Liderlande Nunes. Receba. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Gente, eu vou me olhando assim. Primeiramente, eu já tinha lido esse livro há bastante tempo, mais ou menos 3 anos. Ele mexeu comigo, descobri várias coisas, e agora que eu não terminei de ler a segunda vez, mas mexeu mais ainda. A mentalidade pobre é que ela acha que ela tem que trabalhar muito. Se eu estiver errada, vocês me ajudem, tá? Ela tem que trabalhar muito para ela ganhar. As pessoas de mentalidade rica, não precisa necessariamente ter que trabalhar muito o esforço delas, né? Elas simplesmente fazem, bem feito, e já com o pensamento de que vão ter bons resultados, porque elas confiam muito na raiz delas, na base, de que elas podem, que elas conseguem, e elas valorizam muito isso. Já de mentalidade pobre, não, elas acham que sempre vão ter que trabalhar muito para ganhar muito. Não sei se foi isso.
Gente, eu nunca sou sorteada, tá? Mas na universidade era sempre assim, na hora de falar, eu sempre era a primeira. Obrigada. Prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Obrigada. O arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma ou outra. Quem é? Luiz, chegou a tua vez, ainda agora que não estava aqui quando a esposa falou. Ele se esforçou aqui, Luiz, aqui, ó. Ele se esforçou para estar aqui hoje, ele tinha que falar. Pois bem. Eu acho que a pessoa com mentalidade milionária, ela tem um pensamento abundante, né? Não é de escassez. Então, isso por si só já é autoexplicativo. Então, as pessoas pensam, poxa, eu vou ter ele cita no livro, acho que é um bolo, né? Um bolo, uma coisa assim. Uma ilustração que ele colocou no livro. Eu posso ter um bolo, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas assim, eu posso ter as duas coisas. Se você anseia por aquilo, né? Se você deseja aquilo, você é merecedor, como o artigo da riqueza anterior, né? Que foi mencionado, você pode. Então, você tem total condições de conseguir mais de uma coisa, né? Você não é escasso, você é abundante, você pensa grande. Então, uma das coisas que acho que foi a Ravera que falou também, dos tópicos, né? Que o problema é muito menor do que nós. A gente é maior do que aquele problema que está ali. Então, a gente pode querer desejar mais de uma coisa, e é normal. E esse pensamento abundante é que a gente deve nortear a nossa vida, né? A gente quer um carro, sei lá, vamos falar de bens materiais, assim, a gente quer uma vida legal, a gente quer... Não tem problema nenhum nisso, né? Você quer ter um carro, uma moto, se você puder, você pode anunciar as duas coisas, né? Você pode conquistar as duas coisas, um carro, uma moto, um apartamento, uma casa de praia, e é isso. O livro exatamente faz trabalhar nossa mente para a gente querer mais, a gente não ser escasso, a gente ser abundante. Perfeito? Valeu. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho a mente milionária. Valeu. Obrigada. Número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. E as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Raimundo Inácio. Eu quero ver passar na hora do sorteio do brinde. Esse arquivo de riqueza eu não vi. Eu vou compartilhar o que eu vi. Pode ficar à vontade. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido, as pessoas de mentalidade pobre focalizam seu rendimento mensal. Eu acho que tem a ver um pouco com um dos arquivos anteriores que falava de rendimento, trabalha por rendimento, né? Por exemplo, como um concurso que a gente recebe um valor fixo mensal, e no modelo da Terra que você pode receber um valor que é variável e que pode ser muito acima daquilo que você receberia como um concursado. Então, você pode estar habituado a receber pouco todos os meses, com uma certa garantia, né, com garantias, ou nesse modelo de negócio você pode não ter teto de recebimento. Então, nesse sentido, eu acho que aqui focaliza isso, né, o patrimônio líquido e não o rendimento mensal. Mas, para falar do que eu li, né, o que eu mais gostei foi essa frase aqui, ó. Eu quero ser, eu escolho ser, eu me comprometo em ser. Que é a ideia de que você pode produzir, né, o seu resultado se você se compromete, se você não apenas deseja, mas se você também trabalha por isso. Isso. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho a mente milionária. Obrigada. O próximo arquivo, número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Andréia. Ela também chegou dizendo que ia ser sorteada. Olá, boa noite. Boa noite. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Bem, a gente observa que hoje mesmo de manhã eu comentei que eu tive um funcionário que ele sempre tinha um mês guardado de dinheiro. Quando ele recebia o dinheiro, ele já tinha pago todas as contas. Então, ele era uma pessoa que tinha um certo salário, mas ele tinha uma mentalidade de rico, uma mente milionária. Porque apesar dele ganhar muito pouco, ele sempre conseguia trabalhar com aquele valor e conseguia várias coisas.
Então, a gente precisa aprender que o dinheiro tem que trabalhar a nosso favor, né? E a gente precisa cuidar dele para que ele cuide da gente. E não a gente gastar indevidamente sem ter controle, porque senão nunca a gente vai conseguir ficar rico, né? Então, eu achei, não foi por acaso que saiu esse para mim, porque a gente vem buscando aprender a controlar esse dinheiro, né? E com esse funcionário, eu comecei a fazer com que ele fazia. Então, por exemplo, quando chega primeiro, eu já tenho o valor do mês anterior para pagar todas as contas. Então, quando eu recebo, eu já vou programar já para o próximo mês. Então, isso tem feito com que a gente consiga organizar. É isso. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Recebo. Obrigada, Kátia. O arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas. E as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Quem vai falar sobre esse arquivo com a gente é mais uma líder online, a Veli. Tá contigo, amiga. Olha, gente, eu quero, antes de começar a falar, quero dizer que nós precisamos ter mais representantes no online, porque não é só gente de São Luís que lê livro, viu? Então, nós precisamos estar mais representados aqui. Vamos lá, Kátia, eu super me identifico com você, com o que você falou, porque o meu modelo de dinheiro de família, né, não me ensinou a poupar, não me ensinou a isso, e depois de casada, né, meu marido é que tem me ajudado nesse processo. Então, a gente tem realmente trabalhado a nossa mentalidade dessa forma. E esse arquivo que eu fui convidada a falar, né, fala sobre que as pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas e as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É interessante que aqui fala, né, que as pessoas ricas, na verdade, elas vão trabalhar duro no início para que o dinheiro depois trabalhe por ele e também o negócio trabalhe por ele. Então, são duas fontes de trabalho para o indivíduo, mas que antes, né, essa pessoa, ela vai trabalhar duro para que isso aconteça. E o interessante é que nessa parte, gente, eles falam justamente, o livro fala sobre o marketing de relacionamento, que é o que a gente faz, que é justamente um negócio que trabalha por nós para que a gente viva e usufrua dessa liberdade real, né? A liberdade que pode ser gozada depois de um tempo de trabalho. E outra parte bem interessante desse arquivo de riqueza é um pouquinho do que a Kátia falou, né? Que a pessoa que tem a mentalidade de riqueza, na verdade, ela não vai desperdiçar nenhum real que não seja semeando para essa liberdade, né? E, gente, eu vivo isso todo dia. Porque meu marido, ele é simplesmente a pessoa que mais faz isso aqui dentro de casa. Ele falou assim, primeiro a gente vai deixar lá o dinheiro dormindo um pouquinho, depois a gente gasta. Aí, o meu arquivo, né, de infância dizia assim, ganhei uma bolada, vou gastar um pouquinho. E ele disse, não, primeiro a gente vai deixar lá dormindo um pouquinho de dinheiro. Então é isso, eu achei muito interessante, né, o que eu tenho vivido, é o que nós todos temos construído, esse arquivo de riqueza, né. Então a gente vê, lendo um livro desse, que nós estamos no caminho certo, e minha contribuição por hoje é só. Tá bom, vamos lá. Meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma mente milionária. O arquivo número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. E as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Zelane Caldas. Bom, gente, esse arquivo de riqueza, ele por si só, ele já fala, né? Não adianta se a gente tá com medo de fazer alguma coisa nova, a gente sempre vai ter medo, né? Como eu, por exemplo, agora que não estava preparada para isso, né? Mas, como esse livro, ele nos dá a oportunidade da gente pensar diferente, né? O que a minha experiência, assim, com ele, com a leitura dele, embora eu não tenha terminado ainda, foi que ele me quebrou bem no meio e que ele me mostrou que o meu modelo de dinheiro é completamente ainda, né, de uma mentalidade em transição, digamos assim. E assim, pensando no modelo de negócio da Terra, a questão do medo. Ora, se os nossos líderes, os primeiros que disseram sim para esse negócio, eu tenho certeza que eles estavam com medo.
Da mesma forma que nós também, quando a gente disse sim, né? Então, assim, a mente milionária, ela vai apesar do medo, né? Porque a gente sabe que se a gente der, né, como a Ravelli fala, tiros de 100 metros, a gente vai com medo mesmo, né? Então, é sobre isso. E as de mentalidade pobre deixam se paralisar pelo medo. Então, não se deixem paralisar pelo medo, sigam em frente. Nós temos muitas pessoas aqui de mentalidade milionária que podem nos ajudar a crescer sempre, né? E é isso. Vamos para a declaração. Já, eu acho apesar do medo, eu acho apesar da dúvida, eu acho apesar da preocupação, eu acho apesar da inconveniência, eu acho apesar do desconforto, eu acho quando não estou com vontade de agir, eu tenho uma mente milionária. E para finalizar, o arquivo 17, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, né? Vocês estão aqui. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Emídia. Emídia Rosa. Oi, boa noite todo mundo, boa noite do online. Então, a gente estuda o tempo inteiro, né? Quem se recusa a aprender realmente tem uma mente muito pobre. Então, eu considero ter uma mente milionária por esse princípio, porque eu não canso de querer aprender. Quando me convidaram para esse negócio, eu achei que isso seria uma loucura. Estudar sempre foi a minha praia. Eu amo estudar, né? E aí fala no livro, né, a questão que todo mestre um dia foi um desastre. Então, nesse modelo, eu seria um desastre na minha mente anteriormente. Eu sabia que eu tinha um potencial em tudo que tivesse a necessidade de estudar, vontade de aprender sempre. Eu aprendo todos os dias. E daí eu percebi, por que não aprender a empreender? Que eu nunca imaginei. Então, se você tem um coração ensinável, se você gosta de estudar, se você permite aprender, você pode tudo. E você vai ser um milionário. Então, nós aqui somos milionários. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho a mente milionária. Obrigada, Emídia. Gente, fantástico, né? Fantástico, tem um monte de líder, cada um lida o mesmo livro e cada um trazer algo diferente, tocar mais uma vez a gente, né? Mesmo quem releu, com certeza foi tocado hoje, né? E aí é muito difícil fazer um resumo do livro, porque a gente quer falar de tudo, né? A gente quer falar de tudo, porque tudo é muito interessante, né? A gente vai grifa quase o livro inteiro. E aí eu selecionei algumas coisas, né? Porque da primeira parte, o que mais me chamou a atenção é que a gente precisa desaprender para aprender novamente, para aprender do jeito certo, né? E aí eu piscou muito também que eu também tô gravando, né? Então eu já quero gravar que nem a Priscila, do jeito certo, o menino já sabe dos dígitos, né? E aí, ó, desaprender os velhos modos em relação ao dinheiro e adotar novos. Como que a gente pode fazer isso? Tomando consciência, né? Ele dá aí os 4 passos. A gente tem que se conscientizar do que a gente recebeu quando era criança, do que a gente recebe até hoje, de quem está cercando a gente. Tem que entender qual é o arquivo que está com a gente. E se a gente tem que separar, não é nosso, não é nosso. E decidir se a gente quer que esse arquivo continue com a gente para seguir, para prosperar, ou se a gente não quer que esse arquivo exista mais e coloca outro no lugar dele. E aí o livro tem muito arquivo para a gente substituir, né? E aí recondicionar. O recondicionamento é incrível. Aí, Marina. Marina é professora, gente, escolhe nela aí, ó. O fruto corresponde à semente. Uma das líderes falou sobre isso, né? Trocar crenças e pensamentos por arquivos de riqueza. Muitas vezes a gente escutou e nem sabe que escutou sobre isso. Priscila falou muito bem que às vezes a emoção vai falar mais alto, a gente vai tomar uma decisão pela emoção. Se a gente for, só vai tomar no racional se a gente estiver consciente, né? E aí vem os 4 passos. Nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça, na cabeça de ninguém. Ou é investimento ou é custo. Então, o convite de hoje é que vocês parem e se analisem, né? O que é que tem gravado na mente de cada um e o que é que vocês querem que fique e o que é que quer trocar, tá? Isso é um convite individual, não é o teu líder, não é quem te convidou para estar aqui que vai poder fazer. Cada um vai fazer o seu. Não é o marido que faz o da esposa, não é a esposa que faz o do marido. Só você pode fazer o seu. E aí, o arquivo número 3, eu quero, eu escolho, eu me comprometo. Quando você assume o compromisso, é fundamental. Vocês assumiram o compromisso de estar aqui hoje, e eu quero agradecer cada um que se disponibilizou para estar aqui, acrescentando na vida do outro, né? E sendo acrescentado também, isso é fantástico. E aí, isso aqui também fala muito, né, do arquivo número 4. Essa frase fala muito sobre o nosso modelo de negócio, sobre o nosso produto, sobre o nosso modelo de empreender. Que o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas dessa geração e das gerações seguintes. O que a gente faz com a Terra não é só pra gente, não é só pra minha família, é para as gerações futuras.
Então, vocês também podem pensar, isso é um negócio gigantesco que a gente tem na mão. E aí, o que eu amo falar desse livro, que eu adoro falar na minha equipe, é que é o preparar, fogo, apontar. Prepara no menor tempo, do melhor jeito, no menor tempo possível, vai, e depois tu corrige. Depois vai corrigindo o que tá certo, o que tu acertou, o que tu quer repetir, o que não quer repetir. Né? A ação é fundamental no nosso modelo de negócio, e o livro fala muito bem sobre isso. Né? Ele diz que a ação é a ponte entre o mundo do sonho e a realidade. Eu tenho 10. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, assim, quando algumas pessoas leem isso, às vezes elas pensam que vou fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Não é isso, é diferente do que você mesmo está fazendo. O que eu fiz ontem, eu tive resultado positivo, eu quero repetir ou não? Eu preciso mudar, preciso agir de uma outra forma. É você com você mesmo, não é você com o crossline do Instagram. Então, olha a tua história e muda a tua história. E o sucesso é algo que se aprende, né? Amy já falou muito, muito bom aqui. Todo líder, todo mestre já foi um desastre. E graças a Deus, a gente pode aprender a ser um sucesso, né? E a gente está caminhando. E não espere um convite formal. Isso é a grande frase do livro, ele finaliza assim. Não espere um convite formal. Adote todas essas maneiras de pensar e de ser e faça. O negócio é seu, a vida é sua. Ninguém pode decidir nem agir por vocês. Por cada um de nós, na verdade, né? E aí eu quero finalizar com mais uma das frases dele, que a gente podia grifar todas e falar todas. Mas o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Né? Então, eu quero agradecer aí cada líder que veio aqui, botou o rostinho e acrescentou na vida de cada um. Obrigada. Boa noite.